Olá pessoal, mais uma dica rápida aqui no nosso canal. Eu vou mostrar para vocês como que eu formato campos valores no DBGrid para aparecer com duas casas decimais ou até mesmo como campo de dinheiro, tá? Existem outras formas, mas essas daqui são as que eu mais uso, tá? Eu tenho aqui um projeto na VCL aberto, coloquei um Speed Button, um DBGrid, uma carry e um data search, tá? Normal. Tenho o nosso data módulo aqui com a conexão num banco de dados Firebird, tá? Banco padrão local. Dentro desse banco, pessoal, eu tenho uma tabela só, que é essa daqui, tá? Dentro dessa tabela a gente tem o campo de ID, descrição e 3 campos de valores, um sendo decimal, o outro numérico e um terceiro aqui do tipo float. Eu criei esses 3 campos para mostrar para vocês que não importa o tipo do campo, tá? Então eu preenchi aqui com alguns valores aleatoriamente. O campo do tipo float, ele tem 3 casas decimais. Tá? Ele mostra aqui com 3 casas decimais, na verdade ele tem mais, né? E eu vou mostrar para vocês como mostrar isso formatado lá no DBGrid, somente com 2 casas decimais e até indicando dinheiro, tá? Indo aqui para o nosso código, deixa eu fechar aqui. Eu vou colocar aqui na nossa carry um select asterisco from tabela, tá? Para selecionar os valores da nossa tabela, dar um OK. Vou com o botão direito do mouse em Fields Editor, add all fields para adicionar todos os campos e fazer a mesma coisa no nosso DBGrid, já que ele está ligado aqui, ó, no nosso Data Search 1 e o Data Search 1 ligado na Carry 1. Então eu dou um botão direito do mouse aqui, adiciono todos os campos, tá? E a maneira mais fácil de colocar é selecionar o campo aqui, ó, vir na propriedade dele Display Format e colocar a máscara para campo valor, tá? Você pode colocar 2 casas decimais, 3, o tanto que for preciso, tá? Então eu coloco dessa forma aqui, o dígito 0 indica que quando não tiver nada ele vai preencher com 0 e o restante indica que ele não é obrigatório, tá? Como é padrão americano, o ponto é a vírgula e a vírgula é o ponto, é o inverso, né? Então, no botão aqui eu coloquei um fdcarry 1.open. Então, compilando, pessoal, eu clico aqui, ele abre, ó, já está formatado com 2 casas decimais. Esse é o modo mais simples. Uma outra forma seria a gente vir aqui também nos campos e em vez de colocar o display format, se esses campos fossem para indicar valores de dinheiro, eu marcaria essa propriedade aqui como true. Por quê? Porque dessa forma, além de ele já formatar com 2 casas decimais, ele também colocaria o símbolo da moeda que está padrão no Windows, no caso nosso é real, tá? Ele indica aqui que é moeda do tipo real. Se tivesse no Windows tivesse padrão dólar, ele colocaria dólar e assim por diante, tá? Então dessa forma eu indico que o campo é de valor monetário, tá? Marcando a propriedade currency como true. Se eu desmarcar ela e não tiver nenhuma formatação, ele vai mostrar como os dados estão, né, padrão do jeito que eu inseri, tá? Só que isso é se eu tivesse os campos já adicionados na minha carry. Se eu não tivesse esses campos adicionados, ou seja, esses daqui, ó, se a minha carry for em tempo de execução ou até mesmo uma carry temporária que eu crio ali no código, como é que eu faria isso daí se eu não tenho acesso a esses campos? Bom, então eu teria que vir aqui no código, pegar a fdcarry e no evento dela afterOpen, vir aqui no código e fazer esses campos receberem essa formatação manualmente, tá? Se ele ainda existir lá na carry, se minha carry existir, eu posso selecionar ele aqui na lista, fdcarry 1
VR valor, tá? E colocar o display format igualzinho a gente fez lá na propriedade, só que aqui pelo código, tá? Só que se esse campo não existir, ele não vai aparecer como disponível para eu fazer essa linha de código aqui. Então, como é que eu faço para eu assumir esse formato dele, essa máscara? Então eu copio essa parte aqui, coloco aqui field by name, entre parênteses o VR valor. Aqui eu vou colocar VR valor 2 só para a gente diferenciar, tá? Você pode ver que o display format aqui não existe mais. Então, para ele dar certo, a gente tem que fazer o seguinte: tem que colocar isso daqui entre parênteses e aqui na frente escrever tFloatField. Dessa forma, se esse campo fosse criado dinamicamente, eu conseguiria acessar ele dessa forma aqui, tá? O display format, para mostrar dessa forma. Então aqui a gente vê no compilando que o valor 1 que colocou manualmente está assim, já padronizado, e o valor 2 que a gente acessa pelo tFloatField tá também com os dois campos decimais que a gente quer, tá? E da mesma forma, eu poderia colocar ele como monetário. É só mudar aqui o display format e acessar aquela propriedade do currency, marcar ela como true. Então, dessa forma, o que a gente acabou de fazer manualmente lá dentro do campo da carry, a gente consegue fazer em qualquer carry via código, tá? Sem necessariamente ter o acesso ao campo ali já da carry disponível, tá? Então, tá aqui, pessoal. Deixa eu só ajeitar aqui para vocês visualizarem melhor. Então, essas são as formas que eu geralmente uso, tá, para formatar os campos. Quando eu tenho ele na carry, eu coloco ele direto na propriedade. Quando a minha carry é em tempo de execução, eu coloco ela no evento afterOpen usando dessa forma aí com tFloatField, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.